Graças a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 20. João capítulo 20, eu não vou me distanciar da divisa, mas apenas para a gente compartilhar, tendo em vista, que durante a semana houve o estudo da palavra de Deus firmado no tema. E essa noite eu me sinto um pouco mais à vontade para me distanciar do texto. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, os que acharam, digam eu achei. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Amém? Diz comigo assim, Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Queridos irmãos, eu compreendo a necessidade e a utilidade da força que esses irmãos têm no trabalho de recuperação de pessoas a qual se enfraqueceram por alguma razão, sumiram. Já dito aqui na saudação do nosso irmão Manuel, já foi dito aqui que o próprio Deus, ele se encarrega de ir atrás, como ele fez, por exemplo, lá no Gênesis, pela primeira vez. E hoje esse exemplo é seguido, estamos assim celebrando e comemorando este exemplo seguido até hoje. E nós entendemos que a nossa vida de fé é uma vida bombardeada, é uma vida que a gente garante o desejo de permanecer fiel, mas não garante a certeza de sempre estar bem. Eu costumo pregar, e quem já me viu falar, sempre é fácil lembrar as minhas palavras, porque não são muito indiferentes por dias. E eu sempre digo que eu queria muito ter o desejo de que todos os crentes, quando se reunissem na igreja, tivessem com o coração alegres, com todos os problemas resolvidos, ou melhor dizendo, sem problemas para resolver. Era do meu desejo e é do meu desejo que a gente encontre a igreja com saúde, constantemente com saúde. Mas a fé tem os seus abalos, a fé tem as suas provações, e se não tivesse, não seria fé. E por essa razão, a gente sempre encontra e não vai deixar de encontrar leitores, amigos da palavra de Deus, interessados em contribuir com o conhecimento bíblico, vai sempre encontrar personagens na Bíblia Sagrada que, vez por outras, foram resgatados por alguma ação direta ou indireta, através de manifestações da parte de Deus. E quando a gente vai para os evangelhos, a gente vai encontrar tanto os sinópticos como o Evangelho de João, Mateus, Marcos, o Lucas e também o João, a gente vai ver personagens que se tornaram característicos por uma espécie de marcas no meio do Evangelho. A gente vai encontrar Pedro como aquele homem que negou Jesus Cristo por 3 vezes, ele negou, mas foi regenerado e se tornou um dos grandes baluartes da igreja primitiva, sofrendo e padecendo pela causa de Jesus Cristo. Depois da descida do Espírito Santo, a vida de Pedro se tornou completamente diferente, mas o nome dele apareceu e aparece como um daqueles que negaram a Jesus. A gente vê o nome do Judas, aquele discípulo que vendeu a Jesus Cristo. E por incrível que pareça, ele promove até uma certa alegria quando se lê que ele padeceu um padecimento de morte pelo fato dele ter entregue Jesus Cristo, ter vendido ele e ter sido precursor da prisão, julgamento, condenação e morte do Senhor Jesus. A gente vê esses 2 nomes com muita frequência. E o terceiro nome no Evangelho que a gente vê aparecer por várias vezes com uma fama pesada
é justamente o nome de Tomé, ou Dídimo. Tomé no hebraico quer dizer gêmeos e também no grego deve dizer a mesma coisa. E a gente vê que quando fala em Tomé na Bíblia Sagrada, a primeira impressão que vem à nossa cabeça é incredulidade, pessimismo. Falou de Tomé na Bíblia Sagrada, todas as mentes correm para o mesmo lado. Virou até bordão, virou até provérbio popular de quem não é evangélico, não seja Tomé. Tomé é quem não crê, Tomé é isso, Tomé é aquilo. Toda a sorte de peso virou sobre Tomé. E pelo fato da sua história, da sua biografia ser muito escassa a título de conhecimento, a gente não vê muitas obras falando como Pedro, que escreveu carta. A gente não vê João, que escreveu epístolas, evangelho. A gente não vê os outros discípulos como Mateus, que escreveu, como Lucas, como Marcos. A gente não vê Tomé fazendo nenhuma dessas coisas, coisa que também não dá o direito de dizer que ele não fez nada. Mas enquanto Pedro foi regenerado, no batismo com o Espírito Santo, e Judas teve o seu castigo e apagou-se da história, o nome dele só se lembra como traidor, Tomé carrega até depois de 2000 anos a fama de incredulidade. O interessante é que essa fama de incredulidade se deu por causa de um versículo que a gente leu na Bíblia Sagrada, que está aí no capítulo 20, e o versículo de número 24, que diz: Tomé, um dos 12 chamado Dídimos, não estava com eles quando Jesus Cristo apareceu. Só por conta desse versículo, a gente traçou e a gente aprendeu que Tomé é um dos seres mais incrédulos da Bíblia Sagrada. E por que isso? Porque não há uma razão específica para dizer que por que o Tomé não estava na hora que Jesus apareceu. Então a gente tem uma ausência registrada, porém uma ausência não justificada. Uma ausência registrada, porém não justificada. A mesma coisa está no versículo do capítulo 15 aqui do Lucas. A gente vai ver que as palavras lidas aqui pelo nosso pastor, do filho que resolve retornar caindo em si, a gente pega todo o contexto e vai ter que esbarrar em uma coisa. O que levou esse moço a deixar a casa do pai? Ele simplesmente descobriu que tinha uma herança, ele simplesmente descobriu que poderia sair, mas o que enfim levou a ele desaparecer do cenário de um filho que trabalhava com o pai, que herdava as coisas? Esse tipo de cenário fica meio que escondido, obscuro, porque a gente não encontra razão para esse desaparecimento. A gente vê o registro do desaparecimento, mas não vê a justificativa para ele. E Tomé era um desses, que desapareceu na hora justamente que Jesus aparece. E quando Tomé retorna, ele já retorna depois de um bom tempo, porque vale a pena frisar. O capítulo 18 do livro do Evangelho de João, e o versículo 19, a gente vai ver que Jesus estava sendo interrogado pelos sacerdotes, interrogado pelas lideranças. E quando ele é interrogado, uma das perguntas que foi feita a ele no versículo 19 foi a seguinte: eu quero saber quem são os seus discípulos e que tipo de doutrina você está falando para eles. Os discípulos já sabiam que por consequência da prisão de Jesus Cristo, viria uma carga de perseguição para eles. Então, quando Jesus morre, é enterrado, e que eles se trancam na casa que ficou com a porta fechada, sair dali de dentro era uma questão de risco. Eles não poderiam sair de qualquer maneira. Há uma conjectura de que Tomé saiu para comprar alimentos, e se ele saiu para comprar alimentos, justifica a demora dele voltar, porque ele tinha que ser minucioso, ir no mercado, na mercearia. O sotaque, a veste, identificava quem andou com Jesus. E aqueles homens eram perseguidos de maneira direta e também indireta. Sempre tinha alguém dizendo: aquele andou, aquele fala igual a ele. Da maneira que Pedro negou Jesus, foi por pressão, porque ele foi reconhecido. E Tomé foi uma espécie de especialista em sair da casa sem ser percebido. E não voltou a tempo de Jesus Cristo ter aparecido e ele está na casa. E quando ele volta, ele recebe as boas novas. Os discípulos estão dizendo para Tomé: Tomé, o nosso Senhor está vivo. Ele está vivo e apareceu aqui para nós. E nessa hora Tomé já entra com o seu currículo de condições, dizendo assim: eu só acredito que ele está vivo se ele aparecer para mim, me mostrar as suas mãos furadas, eu poder colocar o dedo no furo das suas mãos e também colocar a minha mão no lado, onde ele foi perfurado por uma lança. Se não for dessa maneira, eu não creio de jeito nenhum.
Ora, por conta desses versículos lidos e explicado aqui, Tomé ganhou a fama de o grande incrédulo da Bíblia Sagrada. Mas a gente se equivoca. Por que se equivoca? Porque a história de Tomé tem uma base para isso. Tomé não era diferente de nenhum dos discípulos. O que Tomé estava sofrendo neste versículo aqui são as pressões da perspectiva e expectativa que ele tinha do Senhor Jesus, que agora foram embora, meu irmão. A história de Tomé não começa aqui. Ela começa como qualquer um dos outros discípulos. E para ser sincero, começa lá no livro do Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 3, quando aquele silêncio do período interbíblico, 400 anos de silêncio, que o povo clamava, queria uma providência, queria o aparecimento de alguém. Aí aparece o profeta Malaquias dizendo assim: eu vou enviar um mensageiro, eu vou enviar alguém que prepare o lugar. E ele se referia ao profeta João Batista, se referindo a ele, e o povo em silêncio, sendo governado por um governo estrangeiro, e não sabia quem era dono, recém-saídos do cativeiro. Primeiro veio os babilônicos, os caldeus, depois os medos e os persas, depois veio os lênicos, com a origem grega impondo na cabeça do povo, e o povo de Deus agora está sem saber quem é o nosso líder. A gente precisa de alguém, e para piorar se fez um silêncio de 400 anos, e esse silêncio é quebrado, sim, é quebrado, quando Deus manda o anjo dele aparecer ainda para a família de João Batista, dizendo que aquela mulher, Deus amado dela, ia ser aberta. Com 6 meses depois, Maria também recebe uma visita do anjo, dizendo que Jesus vinha, e aí vai se desenrolando a história, e quando menos se espera, aquele silêncio é quebrado por uma voz lá no Jordão, lá dentro do deserto, uma voz que não tinha nada de eloquente, que não tinha nada de bonito, que não tinha nada de especial. Ele não podia entrar na cidade porque ninguém queria ouvir, mas a cidade toda saía para encontrar João Batista do lado de fora, enquanto lá dentro travavam as portas. O boato era esse: tem alguém anunciando boas novas aí, mas ele não pode entrar. E o povo dizia: se ele não pode entrar, a gente pode sair. O Jordão começou a ficar cheio, e quando chegam para ver quem é o pregador do momento, está um homem sentado com roupa de pele de bicho, vestido, fazendo as refeições mais estranhas do planeta: mel silvestre e gafanhoto. Ele pegava o gafanhoto, molhava no mel silvestre e comia. E o povo dizia assim: foi para essa coisa, foi para isso que a gente veio aqui, ver esse tipo de homem. Aí daqui a pouco João Batista se levantava e mandava um recado em alto e bom tom: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Engraçado que ninguém fugia, só aumentava o número de pessoas ali no Jordão. E o silêncio foi sendo quebrado, e a missão dele era essa. E um desses dias, João Batista batiza o próprio Jesus. E aí começa a história de Jesus Cristo. João Batista sai de cena, aí Jesus aparece. E ele aparece fazendo uma seleção. Mateus capítulo 10 vai falar da seleção dos discípulos já com nome, e entre eles está o nome de Tomé. E quem era Tomé na história, meu irmão? Era igualzinho a qualquer outro discípulo, que teve um homem passando na rua e dizendo: vem e me segue, dizendo para ele: você não é nada, mas eu vou fazer muita coisa na sua vida. Era um homem que aparecia gerando expectativas. Os ninguém que ninguém conheciam agora estão boquiabertos, dizendo: alguém apareceu para nos dar valor, alguém apareceu para dizer que a gente é importante, alguém apareceu para promover a esperança no nosso coração. Jesus Cristo era e ainda é o único que traz a esperança. Jesus Cristo era e ainda é a mensagem central do Evangelho. Jesus Cristo era e ainda é a razão pela qual a igreja permanece viva. É por causa dele, porque ele está vivo, a gente também está vivo. Não adianta inovar, é Jesus Cristo. A razão é essa. Agora, já imaginou pessoas que estavam pressionadas, agora encontram um homem aparecendo e dizendo assim: vem, que eu vou mudar a história de vocês. Aos pescadores dizia: não serás mais pescadores de homens, será agora de peixes, serás de homens, agora de almas. Já imaginou? E um homem que chega para pessoas que não representavam nada, dizia: vem cá, vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, separa 70 e diz: vão. E em meu nome expulsarão demônios, os enfermos serão curados, pessoas se libertarão dos demônios, dos cativos.
Vai lá e prega, anuncia que eu estou chegando. Aqueles homens iam e voltavam alegres, dizendo: Senhor, em teu nome fizemos todas essas coisas. Irmão, é um coração agora esperançoso. Não tinha faca no pescoço, nem lança, nem crise religiosa, nem política que abalasse a fé daqueles homens. Porque vale a pena ressaltar que quando a lista foi feita para matar o Jesus Cristo, foi colocado o nome de Lázaro na lista também. E primeiro começou a lista dos líderes políticos perseguindo Jesus Cristo. Depois dos líderes religiosos perseguindo a Lázaro, depois os próprios discípulos perseguindo a Maria, porque adorava a Deus do jeito diferente. Sempre existia uma lista que os nomes estavam citados para morrer, mas esses discípulos não estavam preocupados com essa lista, porque a figura da esperança andava com eles de manhã, andava com eles de tarde, andava com eles de noite. O problema do povo hoje em dia é porque anda com todo mundo, anda com famoso, anda com político, anda com pobre, anda com rico, anda com grande, anda pequeno, anda com grande, anda com preto, anda com branco, mas está esquecendo de andar com Jesus. Quem anda com Jesus anda diferente. Ele disse: aquele que andar em mim, esse não andará nas trevas, permanecerá na luz. Deixa eu ver se tem alguém aqui que anda com Jesus essa noite. Andar com Jesus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Viajar com Jesus faz toda a diferença. Fazer lazer com Jesus faz toda a diferença. É fanatismo? Não, é presença. É outra história a presença. Os discípulos não estavam vendo o perigo ao seu redor, porque eles estavam vendo o que queriam ver. Alguém que trazia esperança. Alguém que mudava a história. Alguém que não mentia. Alguém que não se vendia. E eles estavam lá, mas prenderam Jesus. As promessas dele foram com a prisão. Os discípulos recém-treinados para apóstolos, ainda teve o curso deles interrompido, porque o mestre deles foi preso. Da pior maneira, acusado por acusações que não tinham nexos. E agora a esperança deles está presa, está num madeiro preso, pronto para morrer. E como se não bastasse, morreu. E o que dizer agora daqueles homens, daquelas pessoas que sempre esperaram alguma coisa de Deus e não veio? E quando veio, durou pelo menos 3 para quase 4 anos. E o que pensar e o que dizer daqueles homens que deixaram tudo por causa de Jesus e agora estão decepcionados? Quem sou eu para criticar a fé daqueles homens que saíram do nada para um tudo em fração de segundos? Que passaram a ser respeitados, até a perseguição deles tinha um valor todo especial. Jesus Cristo disse: quando vieres a ser perseguido, exultai, glorificai, porque antes de perseguir a vós, perseguiram a mim primeiro. Jesus deixou bem claro: se tiver de chorar, chore por uma causa boa, uma causa nobre. Se tiver de se alegrar, se alegre por uma causa nobre, porque todas as coisas que vocês passaram, eu passei primeiro. Jesus estava deixando bem claro: tudo que fizer, a partir de hoje fizerem na vossa vida, será registrado. Aqueles homens tinham Jesus como esperança. E agora Jesus Cristo não está mais. Diz para alguém aí: Jesus Cristo não está mais. Não, diga mais forte: Jesus Cristo não está mais. Se estiver ligado, me ajuda. Ele não está mais. Será que é fácil acordar de manhã e saber que o que te defende não está mais? Será que é fácil para a gente que começou o dia dizendo: hoje vai dar certo, o dia acabou e não deu certo o que a gente esperava? Será que é fácil? Será que é fácil para a gente que cria tanto em uma coisa, tinha certeza que ela ia acontecer, ela não aconteceu, de repente tudo fica ao contrário? Pode aumentar mais, viu, querido? Não estou lhe ouvindo, não. Será que é fácil? Será que é fácil todo dia a gente acordar dizendo: hoje a porta de emprego abre, sabendo que Deus tem a chave que abre todas as portas, e vai aparecer mais uma segunda-feira e a porta fechada? Será que é fácil você ter uma enfermidade no seu corpo que vai acabando com a tua alegria? E ouvindo pregador que nem eu dizendo assim: mas Deus cura, Deus cura, Deus cura. Chega a cura de todo mundo e não chega a sua. Será que é fácil esse tipo de coisa? Será que é fácil para aqueles homens entender que o Jesus que eles tanto acreditavam agora não está mais? Não está mais perto deles. Aqueles homens tinham todas as razões, todos os motivos, porque acreditaram no Jesus que ele mesmo disse: antes de todas as coisas foram feitas, eu estava lá. Todas as coisas foram feitas por mim. Se não fosse por mim lá, nada do que foi feito se faria. Será que é fácil, meu irmão, tirar a imagem de Jesus dizendo esse tipo de coisa? Será que é fácil a gente encontrar sorriso na boca de alguém
simplesmente porque ouviu Jesus dizer assim: enquanto eu estiver convosco, nunca estarei só. E de repente procurar, cadê ele? Enterrado, já faz 3 dias. Não é fácil lidar com a esperança. Pior ainda é lidar com a desesperança, porque ela vem mais rápido do que a esperança cresce. Estamos vivendo um país chamado Brasil, que, por incrível que pareça, os 2 maiores cursos acadêmicos que se desenvolvem no país é o de Direito e o de Psicologia. Se você prestar atenção no hall, no patamar dos países mais ansiosos e no maior número de pessoas com pressão, depressão e opressão, o Brasil está encabeçando. Não é à toa que a gente vê tantos psicólogos tentando ajudar uns aos outros, porque o país está sofrendo esse tipo de pressão, ansiosidade. O nosso cenário natural está mudando. O país tropical, que era o Brasil, que não tinha um terremoto, agora tem terremoto. Até redemoinhos, furacões está acontecendo, a nossa cabeça está se perturbando. Um país que era a calmaria do mundo. Pode vir quem quiser para cá, que é só alegria. Já tem atentado aqui dentro, gente matando gente por causa de videogame. Coisas dessa maneira que não aconteciam, agora estão acontecendo. E a gente vai ficando pressionado. A classe evangélica, que era para encabeçar a esperança, começa a sofrer também, porque somos humanos. Que só é para gritar no púlpito que você não pode sofrer essas coisas. Eram os discípulos sofrendo a ausência do seu Senhor. Agora o mundo inteiro julgando e perturbando com eles. Cadê o Jesus de vocês? Cadê ele que disse que derrubava o templo e levantava? Cadê ele que disse que não morria? Cadê ele que disse que tinha contato com o Pai? Os discípulos preferiram se esconder. E a Bíblia Sagrada diz que vai começar agora a aparecer o número de incredulidade. Por que incredulidade? O Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 9, 10 e o 11. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus apareceu para as mulheres. E as mulheres correram para os discípulos e disseram: ele está vivo. Os próprios discípulos, ouvindo elas dizerem: ele está vivo e apareceu para nós, olharam para elas e disseram assim: a gente não crê. A teoria que se pode justificar é porque elas eram mulheres. E a palavra da mulher naquela época não era forte. Dizer coisa desse tipo não era. Mas a Bíblia Sagrada diz que no mesmo capítulo 16, 2 discípulos que encontraram com ele no campo voltaram e disseram para eles: está vivo. Está vivo. Ele apareceu para nós, também está vivo. E a Bíblia diz: mesmo ouvindo o registro deles, ainda assim não acreditaram. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eles se sentaram para comer, quando eles se inclinaram para pegar o pão, quando eles se curvaram sobre a mesa, quem cria e quem não cria estava sentado lá. Uma voz se fez presente dentro daquela casa e disse: paz seja convosco. Toque alguém do teu lado e diga assim: ele apareceu. Diga: ele apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu vivo. Ele apareceu vivo. Ele apareceu vivo como ele está hoje, vivo, ressurreto, glorioso. A Bíblia Sagrada diz que mesmo assim não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos 2 homens do campo. Quando ele apareceu, olharam para trás e disseram assim: será que não é um fantasma, um vulto? E Jesus repreendeu ele: que incredulidade é essa? E chegou bem perto dele e disse: olha aqui minhas mãos furadas, olha aqui, olha minhas mãos furadas, olha aqui de lado, pode colocar. A Bíblia diz que Jesus passou um por um, pastor. Pegou na mão de Pedro, na mão de Filipe, na mão de Natanael e foi tocando: aqui, estou vivo, eu estou vivo, estou vivo. Toca aqui em mim, vai pegando, estou vivo. Vai tocando em mim, eu estou vivo. Vai chegando perto de mim, eu estou vivo. E eles ficaram meio assim que desorientados. Jesus disse: tem comida? Tem comida? Eles disseram: tem peixe, me dá peixe que eu quero comer. Depois que ele deu uma mordida no peixe, perguntou: já viram o Espírito comer? Eu estou vivo e vivo para sempre. Fui morto, mas eu ressuscitei. Fui morto, mas estou aqui para garantir que a obra vai continuar. Eu fui morto, mas estou aqui para dizer que ainda tem esperança. Eu fui morto, mas aqui estou para dizer a você que o que não deu certo hoje, amanhã te garanto mais um dia vai dar certo, porque eu estou vivo.
Deixa eu ver quem crê que Ele está vivo aqui. Levanta a mão e adora. Falta pouco tempo, mas adora Ele porque Ele está vivo. Ele está vivo, meu irmão. E Ele está vivo e está aqui essa noite para dizer: eu sou e permaneço a tua esperança. Deus vai restaurar o coração de crente aqui essa noite, decepcionado pelas as adversidades da vida. Crentes decepcionados com a família, decepcionados financeiramente, crentes decepcionados com saúde, decepcionados com Ele mesmo. Mas Jesus está dizendo assim: eu estou vivo. Eu estou vivo e você está na reunião. Você está na reunião. Está na reunião. Diz para alguém aí: você está na reunião. Está na reunião. Diz para ele: você está na reunião. Você está na reunião porque você está, Ele também está. Se eu fosse você, me interrompia dando glórias àquele que está vivo essa noite, porque Ele merece a glória. Sim, Ele está vivo e merece a glória. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus apareceu aos discípulos, mas o texto diz que Tomé não estava lá. O problema todo foi esse: Tomé não estava na reunião. Onde é que Tomé estava? Nosso irmão Manuel disse que Deus vai atrás e pergunta: onde estás? Onde estava Tomé? O que Tomé estava fazendo? Que razão tinha para Tomé não estar ali? Ora, se é para alimentar a incredulidade, parece que Jesus ajudou. Resolveu aparecer no dia que não está. Não se tratava disso. Tomé talvez saiu para comprar alimento, como se conjectura, mas ele foi pensando: eu não quero ser um alienado, eu não quero ser um iludido. A emoção está tomando conta daqueles homens. Jesus apareceu e a Bíblia diz: depois de 8 dias é que Ele vai tornar a aparecer. Olha bem aqui para o pastor Marcos. Sabe o que foi que os outros discípulos, condiscípulos, fizeram durante esses 8 dias? Tentaram botar na cabeça de Tomé: ele está vivo. Eles passaram 8 dias dizendo: Tomé, acredita, Tomé, acredita que Ele está vivo. E Tomé dizia: não, não. Lembra não, ele mesmo dizendo que muitos apareceram no nome dele. Como eu vou acreditar em qualquer coisa? Eu quero ver mão furada. Mas a gente viu, quem viu foi você, não fui eu. Vocês estão livres da decepção, vocês estão livres da desilusão. Eu não, eu preciso de um aparecimento dele. E tem horas que as coisas só resolvem quando Jesus aparece. Tem coisas que a gente se confia numa promessa que o pastor Marcos pode dar de noite no culto. Tem gente que vai para casa e já vai levando uma mensagem do pastor Marcos. Tem gente que é rápido em formatar a mensagem, né? Vai já rápido para casa dizendo assim: o pastor Marcos disse pregando que Deus é a minha esperança. Já vai voltar para casa dizendo: Deus é a minha esperança. Tem gente que vai publicar no Instagram hoje: Deus é a minha esperança. Mas tem gente e tem causas que só valem quando Ele aparece. Eu dizia pregando em uma das nossas igrejas que tem hora que Deus é tão amostrado que Ele poderia só falar, mas Ele faz questão de aparecer. Ele faz questão de se manifestar para você. Eu tenho orado esses dias na presença do meu Deus. Eu tenho pedido a Ele: Deus, não fica muito distante não. Não fica muito distante não. Porque se Tomé é tão incrédulo, meu irmão, quem é Jesus para se submeter a Ele, dizendo assim: eu só acredito se Ele aparecer e me mostrar? Porque os discípulos defenderam, os discípulos recusaram também acreditar em Jesus com muita facilidade. Mas todo o peso caiu nas costas de Tomé, porque Tomé disse: eu não acredito, porque eu não vi. A culpa só sobrou para Tomé. 2000 anos depois, todo mundo acredita que Tomé é o incrédulo da Bíblia Sagrada. É o incrédulo da Bíblia Sagrada. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 16, a gente vai ver. No versículo 16, que quando Jesus Cristo disse assim: é melhor voltar lá para a Judéia e lá em Betânia, porque Lázaro está doente. É melhor voltar. Aí os discípulos disseram assim: Senhor, a perseguição é grande, vão querer te matar. O único que levantou, o único que se levantou, no versículo 16 do capítulo 11 de João, e disse assim: vamos todos com ele, se ele morrer a gente morre também. Foi Tomé. E ninguém lembrou disso no dia que Tomé disse: eu não creio. Ninguém lembrou disso. Mas faziam 8 dias. Diz comigo: 8 dias.
Diz comigo 8 dias, porque só falta 2 minutos. Diga comigo, 8 dias que Tomé tinha para acreditar que ele ressuscitou. Era de manhã, de tarde e de noite, Jimmy Afonso. De manhã, de tarde e de noite. Tomé ouvindo assim, ele está vivo, 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 ele está vivo. Dizem por aí que uma mentira falada várias vezes acaba gerando uma dúvida. Não, não era uma mentira, era uma verdade sendo pronunciada de manhã, sendo pronunciada de tarde, sendo pronunciada de noite. Quando Tomé acordava, já tinha um discípulo dizendo assim: acredita hoje que ele vai aparecer, porque ele está vivo e já apareceu para a gente. Quando Tomé ia dormir, que eles faziam orações a Deus, e a Tomé, não esquece de orar ao Deus que está vivo e ainda vai aparecer para você. Foram 8 dias assim, até o dia que Tomé está lá sentado na mesa e todo mundo conversando ao redor daquela sala. Quando menos se espera, uma voz, inconfundível voz, apareceu no meio da sala, apareceu no meio da reunião. Ah, que voz era aquela, meu irmão? Aquela voz, quando fala, ela mexe com a nossa estrutura, ela anima a nossa alma. Era uma voz diferente, era uma voz tênue, era uma voz elegante, era uma voz de Deus, era uma voz firme, uma voz que consola, uma voz que adverte, uma voz que levanta, uma voz que restaura, é uma voz que cura, é uma voz que salva, é uma voz que liberta. Era a voz do Filho de Deus, ressurreto, glorioso, ressuscitado, dizendo: paz, paz, paz seja convosco. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, porque essa voz, ela permanece falando pelos séculos dos séculos. Jesus disse shalom. Quando eles olharam: olha aí, Judas, olha aí, Tomé, olha aí, Tomé. Jesus já foi dando um espaço na direção dele, já foi esticando a mão, dizendo assim: você queria ver? Toca aqui, Judas. Põe o dedo aí. Você não queria botar o dedo onde estavam os cravos? Põe o dedo aí. Judas, com a mão tremendo, foi colocando o dedo assim, disse: opa, acabou não, põe a mão aqui. Judas foi tocando nele, e disse: agora você crê? E agora você crê que eu sou deles e sou seu também? E agora você crê que é só uma questão de tempo para eu aparecer para você? E agora você crê, Tomé? Você crê que eu faço as coisas diferentes? Você crê que eu estou vivo, Tomé? As palavras de Tomé foram sussurros. Foram sussurros. Ele disse: Senhor Deus. Aí foi possessivo: meu Deus. Eu digo Senhor Deus e você diz meu Deus. Senhor Deus. Diz isso mais lento para ficar bem bonito. Senhor Deus. Imagina Jesus Cristo escutando Tomé dizendo isso. Imagina naquela sala os outros discípulos olhando, dizendo assim: Tomé foi tão incrédulo, por que Deus não abandonou? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que nós somos pó. O pastor dizia para a nossa jovem aqui, que tem uma vida promissora, ele disse para ela: valem todas as letras deixadas para trás, se perder a essência. E Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente precisa de emprego, Ele sabe que a gente precisa de saúde, Ele sabe que a gente precisa de tanta coisa. Mas Ele disse assim: não esquece a minha voz, não se perde da minha voz, não desaparece da minha presença. Não seja incrédulo, seja crente, porque eu estou vivo. Olha, eu vou voltar para minha casa ali na cidade de Igaraçu essa noite, certo de que mais uma vez eu vim cumprir a minha chamada aqui nessa igreja. E com a sua chamada, anunciar que Ele está vivo, e porque Ele está vivo ainda há uma esperança. Anunciar que o nosso Deus, Ele ressuscitou no terceiro dia, para dizer para mim e para você: creia, 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 creia que há um Deus vivo nos céus e dizendo assim: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua história, porque eu estou vivo. Quem pode levantar a mão direita? Acabou meu horário. Quem pode levantar a mão direita? Fecha os olhos e dá bastante glória para Ele aí onde você está. Não, se isso machucar você, não faz. Se machucar, não faz. Mas quem pode, levanta a mão e dá glória a Ele sem cessar. Passa um minutinho dando glória. Passa um minutinho dando glória. Ele gosta de ouvir você.